algumas coisinhas nos remetem ao passado de uma forma bacana e prazerosa. E uma que muitas vezes nem reparamos é a moda, né? Exatamente, viu, Rafa? A moda, ela não é apenas sobre tendências ou estilo pessoal. Ela também está profundamente ligada a essas memórias que construímos ao longo da vida. Cada peça de roupa que escolhemos usar, né, ela carrega uma história, uma lembrança ou um sentimento. E se cada peça do nosso guarda-roupa fosse ali um capítulo de um livro que conta a história da nossa vida, cheia de memórias e significados únicos. E para conversar com a gente sobre esse universo de possibilidades e sentimentos, com a gente aqui no estúdio, a consultora de imagem Aline Leal. Aline, seja muito bem-vinda! Obrigada mais uma vez, Vanessa e Rafael. Adoro estar aqui com vocês, é sempre uma alegria. Ai, que coisa boa! Eu já começo te perguntando, né? Assim, fiz algumas pontuações, mas eu gostaria muito que você trouxesse isso pra gente, porque a moda realmente, ela conta muito da nossa história, mas ela conta também da história do mundo, né? Exatamente. A moda conta história e está muito relacionada com a nossa memória. E não só aquela memória boa, de quando a gente pega uma roupa e se lembra, eu usei no meu aniversário de casamento. É muito mais do que isso. A moda conta a história do momento que a gente vive. Ela fala sobre a nossa cultura, ela fala sobre a situação econômica, política, social do nosso país. Então, de fato, a moda está muito relacionada a tudo que a gente vive. É um retrato da atualidade. Sim. Então, a gente pode considerar que roupa tem memória. Roupa tem memória, definitivamente. E é bacana pensar isso, né, Aline? Pensar como que nos expressamos através das nossas vestimentas, né? Isso, a gente fala muito sobre quem a gente é através de tudo que a gente escolhe para compor a nossa imagem. E essa escolha tem que ser muito bem pensada para que a gente, de fato, conte a história que a gente deseja contar, né? Então, se você é uma pessoa extrovertida, você está transparecendo isso nas roupas que você usa. A gente consegue notar, por exemplo, se uma pessoa é muito criativa, porque geralmente são pessoas que usam roupas mais coloridas, que usam peças mais diferentonas, enquanto uma pessoa mais introvertida está sempre ali de uma maneira mais composta, não querendo chamar muita atenção. Então, a roupa conta a história de quem a gente é. Isso é muito bacana e muito bonito de se ver também. Com certeza. Queria que você contasse pra gente como que as memórias pessoais, né, elas assim, os seus clientes, como que influencia na escolha deles? Bom, eu sempre falo para os meus clientes que a gente tem que ter muita estratégia e intenção em tudo que a gente escolhe para trazer para a nossa rotina. Então, eu sempre falo para a gente, de fato, pensar o que faz sentido para mim, qual a mensagem que eu quero transmitir hoje. Eu sempre digo assim, abre a sua agenda, vê quais são os compromissos do dia, o que eu preciso transmitir de mensagem para aquele meu interlocutor, para aquela minha reunião, para aquele meu cliente, e buscar elementos que nos ajudem a potencializar essa informação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, inclusive a gente tem algumas imagens que a gente vai colocar e aí você vai comentando, mas comenta inicialmente essa moda cíclica, né? Aquela peça que volta e como que ela volta, por que ela volta. Tá, é isso. A moda é cíclica, então ela funciona num ciclo, né? A moda surge, ganha força, perde força até desaparecer. Daí ela surge novamente com uma nova roupagem, com um novo olhar, ganha força, perde força e de tempos em tempos ela volta. O que é muito legal porque a gente tem a oportunidade de relembrar a nossa memória. E isso acontecia a cada 20 anos, mais ou menos. Mas hoje, com a era digital, com a facilidade que a gente tem em obter informações, esse ciclo tem acontecido cada vez em menos tempo. Então, hoje a gente tem visto a moda voltar a cada 10, 15 anos. Então, já vamos separar aí as roupinhas do armário, deixar bem preservado, porque pode ser que ela volte futuramente, aí vira uma peça vintage que eu aprendi a diferença. Sim, mas aí a gente tem que ter um cuidado com isso. Porque, como você mesmo falou, a moda volta sempre, mas ela volta com uma nova roupagem. Então, assim, se faz sentido para você usar essa peça, na verdade, não guardar, usar essa peça, continue usando, estando ou não estando na moda, porque faz sentido para você, porque conta a sua história. Mas, se você não usa, se você já não gosta tanto assim, mas quer guardar para daqui a 20 anos ser uma peça vintage, não vale a pena. Porque essa peça vai voltar de uma maneira diferente, contando a história daquele momento atual. Sim.
Então, assim, guardar não, continuar usando se faz sentido. Com uma nova roupagem. Tudo certo, exatamente. Ó, a gente tem algumas imagens, então eu vou pedir para a produção colocar essas imagens e aí você vai comentando. Então, eu acredito que a primeira já é o tie-dye, que, como você bem disse, né, tem essa pegada, muito bonita e bem extrovertida. E a gente tem um exemplo muito claro de como essa tendência foi reaparecendo cada vez em tempos mais curtos, né? A gente viu o tie-dye surgir ali com o movimento hippie, 1960, 70. Depois de 20 anos, ele apareceu de novo ali na cultura clubber. Depois de 20 anos, aproximadamente, ele apareceu de novo no movimento do do-it-yourself, que a gente via muitos tutoriais com as redes sociais bombando. E depois de 9 anos, ele surgiu mais uma vez durante a pandemia, que era aquele momento de isolamento, a gente queria ressignificar as nossas peças. A gente tinha um tempo ocioso para inventar literalmente moda. Então a gente vê aí, ó, 20 anos, 20 anos, 20 anos, 9 anos. Realmente então, a moda vai voltando em períodos mais curtos. Faça você mesmo também te dá a oportunidade de fazer o que você quiser também. Exato. Do jeito e buscando referências do que era... E colocar um pouco da sua individualidade ali, né? Sim, e de fato contar a sua história. Porque você está fazendo com as cores que você gosta, da maneira que você curte. Isso é muito legal. No estilo que você gosta, isso é muito, muito bacana. A gente tem mais imagens, Temos né, mais Rafa? imagens. E a próxima é o Tomara que Caia. Tá, isso aí a gente consegue ilustrar muito sobre essa conversa que a gente teve de que a moda sempre volta, mas ela sempre vai voltar com uma carinha diferente. Sim. Então, o Tomara que Caia, muito famoso nos anos 90, tá aí. É o decote do ano de 2024. A gente vê em todas as vitrines hoje em dia. Mas não é o mesmo Tomara que Caia. Hoje, ele tem mais estrutura, ele tem tecidos mais encorpados, ele voltou mais ajustadinho no corpo, no modelo corset, por exemplo. Então, sempre volta, nem sempre da mesma maneira. E às vezes até essa questão do tecido mesmo, né? Se antes era, vou só exemplificar aqui com um tecido que eu conheço. Se antes era malha, agora volta numa estrutura mais que defina mais, seria mais ou menos isso. Isso, e também acompanha a tecnologia, né? Mudou muito dos anos 90 para 2024. Então os tecidos, as cores vão acompanhando esse novo movimento, esse novo momento. Isso é muito legal. Temos mais uma. Temos mais uma. Que eu confesso que eu já usei bastante. Por gentileza, na tela, que é a sapatilha. Sapatilha. Também é o calçado da vez, né, Vanessa? Exatamente. E em 2016, era um calçado que todo mundo usava. Mas ele era diferente do que a gente vê hoje. Tem algumas semelhanças? Claro que sim, mas ali em 2016 a gente via uma sapatilha no estilo Chanel. Hoje em dia a gente vê uma sapatilha ali que vai para o estilo mais bailarina, que tem essa fita e essa fivela no peito do pé. Então, mais uma vez, voltou super forte essa tendência para esse ano, mas voltou diferente. Olha, eu critiquei minha namorada, tá? Porque eu achei que era algo muito antigo. Sério? E agora eu descobri, então desculpa, tá? Na verdade, tem essa tendência, então, de trazer do que era de antes pra cá e com alguns retoques ali, né? Isso é muito interessante a gente falar, inclusive, a diferença de vintage e retrô. Sim, né? sim. Vintage, muita gente confunde essas duas palavrinhas. Vintage é tudo que foi desenhado e produzido há pelo menos 20 anos atrás. Então, essa almofada foi feita há 20 anos atrás, é uma peça vintage. Retrô é tudo que foi inspirado em alguma peça antiga, mas que foi desenhada e produzida na atualidade. Então, essa almofada foi feita em 2024, inspirada em uma almofada de 1960. Essa almofada é retrô. Gente. Então, é muito interessante. A gente tem essa sapatilha, que tem ali uma inspiração, mas que não é vintage. Muito. Ó, a gente está reforçando essa ideia, reforçando a ideia. Vamos para a próxima tela, então, que é a cintura baixa. Muitos amam, mas muitos torcem o nariz também, né, Aline? Não é fácil, né? Quem é que tem esse corpite pra usar essa cintura baixa, Vanessa? Olha, não sei para que voltou. Meu Deus. Não, gente, também não é sou uma coisa que eu passo. Essa mas aí eu nos passo. anos 2000 você usou, tenho certeza. Usei, por isso que eu passo. E Rafael, me conta, quem na sua casa usou também? Nossa, eu acho que todo mundo. Na Todas escola, as minhas né? primas, a galera da geração toda já Não usou. tem como escapar. A gente usou a cintura baixa em 2020. As fãs da Britney, né, por exemplo. Né? Exata. Acho que é Britney muito isso. Spears, Christina Aguilera foram propagadoras dessa moda. E a gente viu que nos anos 2000 era uma calça cintura baixa bem coladinha no corpo. Hoje tentou voltar, né, gente? Não conseguiu voltar a calça de cintura baixa. Mas ela tentou voltar com uma roupagem super diferente. Era cintura baixa, mas era bem larguinha, bem soltinha no corpo. Ou seja,
Se a gente tivesse guardado aquela calça lá dos anos 2000, não teria nada a ver com a calça cintura baixa que surgiu agora em 2023, 2024. Bacana, bacana. Vamos para a próxima a tela, próxima, que é uma... Ah, essa daí eu gosto, viu? Boca de sino e a calça flare. Boca de sino, tá aí um outro exemplo clássico. Surgiu ali também com o movimento hippie nos anos 70, que tinha ali uma boca, né, muito larga. Sim. E depois ela voltou, mas não voltou mais com esse exagero, voltou mais sutil, mais suave. E aí a gente deu até um novo nome, flare, calça flare, com uma abertura mais sutil e menos ampla. Ou seja, mais uma vez a gente tem o exemplo da moda voltando com uma roupagem nova. Ai, Aline, nossa, muito bacana, né? Revisitar essas peças e ver como que elas chegaram em 2024, né? Justamente com essa repaginação, trazendo e criando novas memórias também, né? Exatamente, é muito interessante observar esses movimentos e saber que a gente faz parte de tudo isso, né? Que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e falar, nossa, eu vivi esse momento, eu vivi a moda dopamina, eu vivi esse retorno da cintura baixa. É muito interessante pensar na moda dentro desse contexto histórico e saber que a gente está fazendo parte disso. Sim, e o que é bacana também, né, Rafa? Porque assim, é impossível, a gente falar sobre memória e não mencionar a importância dos museus. E aqui em BH tem um museu muito especial, que é o Museu da Moda, né, Aline? Exatamente. Então, a nossa equipe foi até, né, o Museu da Moda para saber um pouco dessa história contada através de manequins, de tecidos, de peças, né, Rafa? Exatamente. Agora a gente vai conhecer rapidamente, né? É um marco muito importante para o reconhecimento da moda como bem cultural aqui na nossa capital. O Sala de Estar resolveu subir a Bahia, como já dizia Rômulo Paz, para conhecer esse espaço aqui de BH. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Rafael. Coisa boa. Olha só onde eu estou. Rua da Bahia com a Avenida Augusto de Lima. Coração de BH, Museu da Moda. Nós aproveitamos do que vocês estão falando aí, o tema do nosso programa de hoje, Sala de Estar, falando de memória, e vamos falar um pouquinho da moda, porque tem tudo a ver, como vocês já disseram. Nós vamos conhecer um pouquinho mais o Museu da Moda, que é um ícone aqui em BH. Vem comigo conhecer um pouquinho mais esse cantinho. E aqui é o primeiro museu público de moda do Brasil. Quem vai contar um pouquinho pra gente é a Carolina Ladeira, que é gestora aqui do Museu da Moda de BH, que é um lugar super importante para a cidade e é referência, né, Carolina? Isso, o museu ele é uma evolução do Centro de Referência da Moda, que inaugurou em 2012, fazendo jus ao título de Belo Horizonte Capital da Moda, e a evolução para Museu da Moda em 2016. Trazendo a moda como bem cultural e patrimônio nacional e Belo Horizonte como pioneira, com o primeiro museu público de moda do Brasil. E o que era aqui nesse espaço antes de ser um museu? Esse edifício, esse ano, completa 110 anos e foi construído para ser o Conselho Deliberativo da cidade, que é como se fosse a Câmara dos Vereadores, e a primeira biblioteca pública municipal que temos até hoje. A arquitetura chama a atenção. Quem passa lá fora vê, diferente dos prédios que tem aqui. Tem gente que ainda fala que é até uma igreja, confunde com igreja, né? Tem essa confusão porque aqui tem uma arquitetura neogótica. E a arquitetura neogótica era usada para os espaços religiosos. Aqui nunca foi um espaço religioso, né? Começou como um espaço de poder e depois teve diversos usos, como Museu da FEB, Museu de Mineralogia. Então teve vários usos, mas nunca foi uma igreja, apesar de algumas pessoas passarem na rua e fazer o sinal da cruz. Então agora a Carolina vai apresentar para a gente um pouquinho do museu, que tem uma exposição aqui muito famosa, bem conhecida e que está caindo no gosto de várias pessoas. Carolina, aqui começa a exposição da Clara Nunes. Isso, aqui a gente tem a Clara Nunes, eu sou a tal mineira, e a própria Clara apresentando no teatro, num programa, o que foi a vida dela. O início em Caetanópolis, interior de Minas, onde ela começou ainda criança a cantar nos concursos, onde ela já viu a moda em sua vida, quando ela começou a trabalhar na fábrica de tecelagem, na Cedro.
e, novamente, a moda em sua vida quando ela veio para Belo Horizonte, trabalhando na Renascença, e também começou a cantar em concursos, em quermesses, até que ela foi descoberta, e aí sim começou a carreira musical de Clara. Depois dessa primeira sala que você fala do início da vida da Clara Nunes, chegamos em um outro ambiente. O que seria aqui? Aqui a gente tem já a Clara Nunes, no Rio de Janeiro, cantando a brasilidade, cantando o Nordeste, subindo os morros cariocas e cantando seus compositores, e isso muito refletido no que ela vestia. Então tem muitas rendas, tem muitos vestidos, tem muitas tiras bordadas, e aqui ela também começa a ter as religiões de matriz africanas muito importantes e muito presentes em sua vida. Nessa terceira sala, ainda no andar de baixo, nós temos roupas do carnaval, que ela participava do carnaval e tinha uma escola de samba, né? Aqui é uma grande homenagem ao carnaval. Então são fantasias que Clara Nunes usou nos desfiles da Portela, que era a sua escola de coração. E a gente tem, inclusive, a bandeira original da Portela, que está no clipe Portela na Avenida, e Clara tinha na sua casa. Agora nós temos essas duas fotos aqui, gigantes e bem bonitas, que retratam já um outro momento da Clara. A gente tem essas imagens muito impactantes, feitas por Wilton Montenegro, um fotógrafo que por um tempo foi quase que um fotógrafo oficial de Clara Nunes e nos cedeu as imagens para essa exposição. E são imagens muito fortes de uma Clara Nunes guerreira, dessa Clara Nunes mulher forte que a gente conhece. Carolina, aqui nós temos mais fotos, né, de momentos importantes da vida da Clara Nunes. Isso, aqui a gente chama de Corredor das Estrelas. São 2 painéis como homenagem às estrelas da música popular brasileira que eram amigos de Clara Nunes. Então a gente tem Elis Regina, tem Gal Costa, Maria Bethânia, Chico Buarque. Essa sala aqui fala da Clara Nunes, da vida dela, de 75 a 1983. Aqui essa sala é como se fosse um grande musical, em que a gente tivesse diversas Claras Nunes cantando aqui para os visitantes. E a gente tem figurinos importantíssimos, em que ela usou em clipes como Nação, Morena de Angola, Feira de Mangaio, peças inéditas, e em que a gente tem o uso de muitos materiais naturais, barbantes, conchas, búzios, e são peças que estão no imaginário dos fãs até hoje. Tem também os discos, alguns aqui discos de ouro que ela ganhou. A gente tem alguns dos discos de ouro que Clara Nunes ganhou, e Clara foi a primeira mulher a vender mais que um homem, a vender mais que Roberto Carlos. Aqui o visitante se depara com a Clara Nunes em movimento. Temos rendas, temos estamparia, tecidos africanos. Então tudo isso que inspirou a carreira de Clara Nunes, inspirou os figurinos e a moda, a importância da moda na sua carreira. Quem quiser conferir de perto, como que faz? Pode vir ao Museu da Moda, a gente está no centro de Belo Horizonte, entrada gratuita de quarta-feira a sábado, das 10 às 18 horas. Fica um convite, então, Vanessa e Rafael e todo mundo que está nos assistindo para vir aqui conferir, porque vale a pena. Eu volto com vocês aí.